Olá, amigos da Leandro Stormer. Eu sou Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 29 de julho de 2015, quarta-feira. Vamos então às movimentações do nosso mercado hoje. Um dia de continuação de repique dentro do gráfico do índice Bovespa, vai mostrando que a gente estava certo em relação ao objetivo de curto prazo para esse movimento de queda, também em relação ao movimento de alta. O volume continua sólido, o mercado está se comportando relativamente bem, deve prosseguir no movimento de alta para atingir pelo menos os 50.415 aqui da retração de 0,382 dessa perna terciária de baixo, encontrando também aqui a média móvel de 9. Num cenário de mercado mais fraco, talvez aqui o mercado já retome o movimento de queda, mas se isso acontecer de imediato, provavelmente a gente vai ter um movimento meio lateral aqui, porque a correção no tempo usual seria mais longa do que, vamos lá, 1, 2, 3, 4 candles. Vamos fazer a contagem, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, não, precisamente seriam 9 candles de queda, então 4, 5 candles já teria cumprido 50%. Mas, no meu olho, ainda seria uma correção um pouco curta no tempo. Tá? O mercado deve assistir um pouquinho mais no movimento de alta. Acho que tem condições, sim, de prosseguir até o fundo anterior, aqui próximo de 51.500, 52.000 pontos. Acho que isso é mais provável do que o mercado esbarrar aqui e voltar a cair. Tá? Então, eu acredito na manutenção do movimento de alta. Já vou adiantando para vocês, pessoal, que a gente está programando fazer um hangout, acho que quarta-feira que vem, onde estaremos eu, Vlad, Stormer e Leandro, mais o Bajo, que é nosso especialista em renda fixa. A gente vai estar discutindo aí a situação do mercado, vendo o que a gente acha aí dos principais setores, papéis, dólar, índice Bovespa, enfim. Fazendo um bate-papo, que eu acho que vai ser bem bacana. Isso. E depois disso, também já vou adiantando aqui a informação, sexta-feira que vem eu vou sair de férias. Então eu devo ficar fora até o dia 24 de agosto. E nesse período o Farol vai ser comandado pelo Vlad, né, que trabalha junto comigo aqui no acompanhamento de mercado. Eu e ele que tocamos mais essa parte de análise técnica na Leandro Stormer. E ele vai ter carta branca para fazer o que quiser. Então o Farol pode ser completamente diferente do que vocês estão acostumados. Vai ser uma experiência legal. Tá? Então já se preparem aí, quarta-feira de noite, exatamente o horário ainda não temos, mas provavelmente às 7 horas ou no máximo, mais tardar aí, 8 da noite. Tá ok? Prosseguindo então, aqui no gráfico do índice Bovespa, vamos para o futuro, também vai repicando, tá? Tem espaço para repicar, não chegou nem na média móvel de 9. No intraday, o movimento, como nós vimos ontem, né, a gente ia ter uma zona meio turbulenta, complicada de romper hoje, para dar seguimento ao movimento de alta. Ontem o mercado já não mostrou tanta força, assim, foi um dia bem volátil, né? E a forma como fechou, com a média móvel de 200 por cima dos preços, também indicava um pregão um pouco mais difícil, com maior dificuldade para prosseguir no movimento de alta. O mercado prosseguiu no movimento de alta hoje, mas também foi um pregão não tão direcional. Tá? A gente abriu bem morno em cima da linha d'água, o mercado ficou dançando em cima da linha d'água, isso pelo método Leandro aniquilou qualquer chance de day trade pelo método. Né? Dentro do método Business também não houve enquadramento claro, mas o que eu mencionei no LS Live, e de novo convido vocês a participarem do LS Live, caramba, é que o cenário ideal seria rompimento, talvez a gente pudesse até operar o rompimento, mas não é o tipo de trade que eu levaria muita fé, teria que operar pequeno se fosse operar, e uma vez rompido e definido um cenário mais altista, a gente teria que torcer por uma correção, testando idealmente a linha d'água e a média móvel de 200 novamente. Essa correção aconteceu aqui, ó. Tá? Ela não bateu na linha d'água, ficou um cenário mais dúbio, mas considerando que a gente conseguiu pegar, né, o ponto crítico de resistência, que está essa linha aqui, que foi rompida,
e a região de 50 mil pontos, que é o número redondo, aqui dava para se arriscar uma operação na ponta compradora por correção, mas não era nenhum sinal lá muito forte. Quem entrou conseguiu ganhar aqui alguns pontos. Mas não foi um dia muito direcional, o mercado não está exibindo tanta força no intraday, pelo gráfico diário, a cara está boa para prosseguir um movimento de alta, mas no intraday o mercado está meio morno. Tá? Eu sinto uma certa falta de ânimo nos papéis aí na pressão compradora, mas isso é uma percepção sutil minha, não tem maiores implicações. Tá? A gente consegue desenhar então aqui um canal de alta, ok, isso pode nos ajudar a reforçar compras talvez numa correção amanhã para esse ponto. Tá? Olhando aqui mais para trás, acredito que o mercado terá condições de buscar essa região aqui, mas vamos acompanhar, certo? Então, beleza. O mercado americano está desenvolvendo um movimento esperado, Dow Jones repica, né, dá continuidade ao movimento e encontra aquela zona de confluência de médias que pode ser um obstáculo, mas não há sinal de reversão ainda, por isso eu esperaria a continuidade do movimento de alta. Melhor que o índice Dow Jones, ficou o gráfico da S&P 500 futuro, inclusive eu coloquei ele ali na página do Farol como uma compra boa, né, pela operação na máxima de ontem, essa compra foi acionada, teoricamente o mercado faz um bom movimento de alta e espero que continue o movimento, tá? Em busca dessa linha vermelha aqui no gráfico diário. Tá? No intraday, um alvo intermediário já foi alcançado. Seria importante o rompimento desse patamar para a gente acreditar na manutenção do movimento de alta, mas no curtíssimo prazo, para alcançar este ponto aqui. Dólar. Então a gente mencionou venda no dólar ontem, seu gráfico sem qualquer tipo de ajustes. O dólar realmente prosseguiu no movimento de queda e tem um pouco mais de espaço para cair, mas não está mostrando muita força na queda. Tá? É um candle de indefinição, a gente já começa a encontrar essa zona de suporte por gap, por estrutura prévia. Tem espaço para cair, deve cair um pouco mais, mas não é aquele cenário onde o dólar tem livre caminho pela frente. De qualquer forma, a operação de venda foi concretizada, tanto pelo método Leandro quanto pelo método Busy. Uma coisa que eu não mencionei ontem, né, é que se for fazer operação no gráfico do dólar, eu posso estar dizendo isso um pouco atrasado, é bom ir para o contrato U, tá? Porque o WOQ, sexta-feira, morre. Então é bom já direcionar operações de swing trade mais longas para o próximo vencimento WDO U15. Ok? Também acho que vale a pena mencionar, hoje tem Copom, tem Mega Sena, 40 e poucos milhões, e teve Fed hoje, que levou uma certa volatilidade no intraday, mas não foi nada muito significativo. Tá? Vamos olhar o WDOQ15 então no intraday, a abertura também foi bastante morna, dançando em cima da linha d'água, assim como no mini índice. Não teve enquadramento claro para nenhum tipo de estratégia de day trade, mas o viés era baixista e se esperava que a média móvel de 200 e suporte gap fosse alcançado. Foi exatamente onde o mercado veio e ficou trabalhando nas horas finais de pregão. As bandas estão estreitas, quando essas bandas abrirem, a gente espera que seja para baixo, o movimento deve ser um pouco mais forte. O próximo patamar de suporte significativo no dólar, no WDOQ15, é 3.259, 3.260 nesse ponto. Tá? O que eu gostaria de ver amanhã seria uma abertura em gap de alta no dólar, seguida pelo rompimento da linha d'água para baixo numa barra sólida. Daí a gente teria um belíssimo setup de venda intradiário. O juro já alcançou o alvo, deve andar de lado, não espero correção forte e na verdade eu vejo boa chance do juro até dar uma subidinha para testar de novo aquela zona de 14.100 pontos. A Vale quase alcança a resistência imediata aqui de 15,37, tá? Faz um candlezinho meio feio. Para quem tem posição comprada de swing trade, eu acho que compensa proteger a posição com stop abaixo da mínima. Tá? Acho que compensa. E a gente teria, caso o mercado faça uma correçãozinha e depois volte a subir, o rompimento do topo formado que seria um sinal realmente bom para operações de swing trade. Mas reparem que o mercado está reagindo legal ao teste dos 13,70 e poucos, né?
que a gente falou inúmeras vezes aqui no Farol. Ao longo do intraday de hoje, a Vale era um dos papéis mais bonitos para uma operação de day trade. A gente estava aguardando o rompimento do primeiro movimento e esse rompimento não aconteceu. Tá? Então, no final das contas, a Vale não enquadrou para uma operação de day trade. Tá? Ela está aqui numa zona de resistência, né? Testando essa região. Se romper, daí sim pode acelerar no movimento de alta. E a expectativa é que a Vale insista um pouquinho mais nesse movimento de alta, antes de uma correção. Se tiver uma correção, deve ser uma correção curta. Tá? A Petrobras deu uma bela puxada hoje, 7,5% de alta. Independente da forte alta que a gente esteja vendo no pregão de hoje, que tem ocorrido no pregão de hoje, o sinal de retorno na média da Petrobras não foi um sinal tranquilo de swing trade. Tá? Aquela sombra superior não era legal, o volume foi bacana, mas a configuração de candles não era boa. Então, tinha que focar mais em oportunidades intradiárias e também no intradiário o cenário não foi assim tão claro. A Petrobras está mostrando bastante força, né? E deve continuar esse movimento de alta para buscar a média móvel de 21 períodos aqui no gráfico diário esse fundir anterior. Então, eu espero que o movimento da Petrobras prossiga. Tá? No intraday, não teve enquadramento claro, alguém poderia forçar um primeiro movimento para uma compra às 11h15, mas sério, agora parece óbvio o trade, mas na hora realmente não era tanto, a gente estava meio limitado pela média móvel de 200, como mencionei, o pregão de hoje não tinha uma configuração tão boa para operar no intraday, isso já era esperado. Tá? Mas a Petrobras fechou forte, próximo da máxima ou na máxima e tem enormes chances de continuar esse movimento, o próximo obstáculo 11h20. Setor de cirurgia, Gerdau não chegou a superar a máxima de ontem. Se superar, acredito que ela deva dar uma espichada em busca da média móvel de 21 períodos. Eu ficaria atento até para operações de compra para day trade. A gente tem aqui uma congestão interessante. Né? Hoje não teve nenhum enquadramento. Esse é o gráfico intradiário. CSNA faz um candle feio, mas que pode até ser entendido como um ponto de entrada para venda na perda mínima, como um pullback, mas a configuração não é boa, eu não faria essa operação. Boas chances do CSNA insistir um pouco mais nesse movimento de alta. A Uzi Minas testou a média móvel de 21 períodos ontem, hoje reage de forma baixista, mas o volume é muito baixo. Não acho o cenário seguro para uma operação de venda de swing trade. Mas é tecnicamente mais para venda do que para compra, tá? Mais para venda do que para compra. Bradesco segue insistindo no movimento de alta, mas agora já sem tanta convicção. O papel está sentindo esses fundos anteriores como resistência, mas já mostra claramente que ter encerrado a posição aqui antes, né, do stop original foi uma boa estratégia, não tem sinal de reentrada na ponta vendedora. E se a Bradesco conseguir se firmar acima desses fundos aqui, provavelmente a gente vai ver o papel espichando para os 29,35. Itaú prossegue no movimento de repique. A gente dissecou esse movimento, o papel está firmando, o repique deve continuar um pouco mais. Tem resistência a partir lá dos R$ 31,85, R$ 32. Então tem espaço para o papel continuar. No intraday, Itaú ofereceu aqui um rompimento de primeiro movimento, ao contrário, na verdade, exótico. Rompimento de linha d'água, mas como a Petrobras estava meio limitado por essas estruturas, não pareceu ser o trade mais interessante. Daí a gente viu Itaúsa. Itaúsa no intraday, ok, tinha essa zona de resistência, mas o rompimento do primeiro movimento, ou melhor, da linha d'água, estava mais interessante porque a média móvel de 200 estava bem mais distante. Quem entrou aqui, né, conseguiu um movimento mais interessante. Deixa eu só ver se a RP foi alcançada. 1,8, 1,85 de RP não foi alcançada, mas o papel fechou na máxima, né? Então valeu o trade. Banco do Brasil prossegue no movimento de alta, começa a aproximar da faixa 22, que é uma zona de resistência. Tá? Tem espaço para subir mais e nessa inércia pode ir talvez até a média móvel de 21 períodos. Intraday não deu uma brecha clara para a entrada. Fechou na máxima. Está com cara de continuar o movimento. Outros papéis que a gente pode mencionar no pregão de hoje, eu quero falar de Ambev. A gente via a Ambev testando o topo de maio, daí ele começou a dar sinais, né, de correção. Essa correção ganhou corpo, ganhou amplitude
E até onde veio aqui, sugere que não é seguro operar na ponta compradora nessa região. Acredito que o Ambev ainda vai buscar os 18,30 e se não buscar, fico fora. Eu espero rompendo essa resistência. Mas para comprar Ambev na correção, aqui é ruim. O negócio é esperar ela bater nos 18,30. Tá? Acho que tem boas chances disso acontecer. Braskem, um papel para a gente ficar de olho, né? Tinha feito uma barra de ignição ontem, mas com uma posição ruim, lembrando um pouco aquele sinal de gol. Havia muita dificuldade, papel fluir, de fato hoje ele caiu, tentou subir, não conseguiu e fica com uma cara feia, pode até retomar o movimento de queda. Vale a pena então ficar atento a Braskem para o pregão de amanhã, promete bastante volatilidade, principalmente se o papel se resolver ir para baixo. Banrisul, lembra que a gente viu uma venda em Banrisul a partir da confirmação? Na verdade, nem precisava de confirmação, né? do candle do rompimento dia 25/6, esse máximo bandeira, ou pelo menos rompendo essa consolidaçãozinha. O papel caiu legal, caiu uns 8%, e depois marcou um fundo e deu uma disparada com muito volume. Então a gente acreditava o quê? Que isso aqui provavelmente marcaria um pivô de alta. Se houvesse uma correção, provavelmente ela seria curta. Bingo, foi o que a gente teve. O papel acabou desenhando ombro, cabeça, ombro invertido e rompeu hoje. Ficou uma sombrinha superior, mas o rompimento é claro, independente dessa sombrinha superior. O problema desse rompimento é o volume que está abaixo da média. O dia inteiro esse volume projetado não foi alto, então ficou um cenário meio ruim. Apesar disso, graficamente eu acho que está legal. Eu colocaria um empecilho aí, né, uma condição melhor, que seria a superação da máxima de hoje para abrir uma posição de swing trade. Não é uma posição muito pesada, mas acho que vale a pena uma posiçãozinha. Banrisul virou para a tendência de alta e pode estar iniciando o repique dessa queda de 1 ano e meio. 1 ano e meio não, eu acho que exagerei um pouco, né? De 1 ano. Então tem espaço para repicar. A projeção do padrão, né? A gente pode fazer várias projeções aqui. A gente pode projetar o padrão. Eita, fiz errado. A gente pode projetar o padrão. 11,12. A gente pode projetar o pivô de alta. Entre 10,50 e 10,60. Entre 11 e 12 e 11,30 são os pontos de confluência e a gente pode fazer uma extensão alternada. Ah, Bis, mas com tanta extensão, uma hora acerta, né? A gente está pegando aqui as confluências. Então, o que a gente vê aqui são alvo aqui e depois alvo mais provável aqui. Considero esse alvo mais provável aqui. Ok? Ciel 3, lembra que Ciel 3 chamava muita atenção? Deixa eu ajustar o gráfico. Ciel 3, então na superação da máxima de ontem permitia a entrada, fez um bonito movimento hoje, deve continuar o movimento de alta, e não só fez um bonito movimento de swing trade, como no intraday também permitiu uma entrada bem bacana. A gente ficou acompanhando na Last Live esse papel hoje, né, o rompimento aqui da linha d'água, o papel não conseguiu romper a linha d'água, não conseguiu romper a linha d'água, até que rompeu aqui. Uma barra, inclusive, elefante, na minha leitura. A gente estava ao vivo no momento que isso aconteceu, apesar dessa média móvel de 200, pela conjuntura, né, valia a pena operar, compra 44,55, alvo em 44,98, o papel chegou lá, até ultrapassou um pouco. Então foi um tradezinho relativamente rápido, bacana, fácil. Show de bola, alinhado com o gráfico diário, expectativa de manutenção do movimento de alta. Equatorial. Ontem eu fiquei olhando esse candle aqui para uma entrada na ponta compradora porque o volume foi interessante, mas essas sombras aqui me incomodaram e o fato de não ter batido mais claramente nesse suporte também me fez hesitar. Apesar disso, o papel começa a fluir hoje, fica com uma cara boa e reafirma essa tendência mais longa de alta. Então o papel para olhar no intraday, pelo menos tentar buscar alguma brecha. Hoje não ficou tão claro para mim o rompendo a linha d'água. Vou ficar mais atento para o pregão de amanhã. Mills 3. A gente falou desse rompimento. Era uma venda interessante, teve bastante volume. O papel não fluiu na venda. Na verdade, desenvolveu um processo de pullback. E o candle de hoje sugere a retomada do movimento de queda se houver perda mínima. Fica um pouco ruim operar na venda quando o mercado começa a sinalizar alta e está no meio dessa alta. Não tem nenhum sinal de fraqueza. Então não é minha operação favorita, mas para quem planejou essa operação, primeira entrada, possivelmente uma segunda entrada, aí é ok. Multiplus.
chegou a fazer uma correçãozinha que eu considerava provável pela forma como o papel se comportou no pregão de ontem, né, e como eu já achava mais seguro a partir do candle da barra elefante. Mas essa correção foi muito rápida, o mercado já se aproxima aqui da zona de resistência. Então, quem entrou já tem que começar a se preparar para realizar parcial. Tá? Essa é a zona de obstáculo, talvez o papel vá um pouco além, mas eu faria com certeza uma RP nessa zona. RADL3 tentou perder essa zona de suporte, não conseguiu hoje, faz um candle um pouquinho mais forte com volume, que pode retomar o movimento de alta em busca aqui dos 44,40, 44, 44,50, essa região aqui. O sinal mais forte seria se o fechamento fosse acima da média móvel de 21 períodos, mas apesar disso estar simpático o gráfico, no mínimo a gente deve acompanhar no intraday uma oportunidade. VIV24, botei VIV23. VIV24 chamou atenção hoje, abrindo um gap de alta significativo, 6,6% de alta. Repare que o papel estava testando a zona de suportão. Espera aí que eu acho que eu estou com algum ajuste. Não. Tá, mas era essa zona aqui, que inicialmente estava aqui, né? Daí a gente ajustou um pouquinho para baixo. E pá, o mercado deu esse salto. Não ficou um sinal tão claro para a entrada aqui, infelizmente. E o candle de hoje não fechou mostrando força. Na verdade, como o viés é de baixa, a perda mínima até seria um cenário de venda, mas eu não faria essa operação de venda. Eu esperaria a consolidação de uma ilha rompendo para cima, ou pelo menos um novo candle de alta que consiga fechar acima da máxima de hoje. De qualquer forma, a gente deve olhar VIV24 no pregão de manhã, porque a volatilidade aumentou e pode oferecer oportunidades de day trade. Por fim, a VEG. Foi um papel que eu não mencionei ontem, eu acho que eu esqueci de mencionar a VEG ontem. Ela rompeu essa consolidação, virando a média móvel de uns períodos para baixo, foi uma barra sólida, é um pivô de baixo, ao mesmo tempo que o rompimento de uma consolidação estreita. A perda mínima confirmou esse sinal e o papel já fez um belo movimento de queda. A gente alcançou a retração de 0,32 desse último movimento secundário de alta, mas não há sinal de reversão. Se o papel prosseguir no movimento de queda, um próximo patamar de suporte, até mais forte, seria entre 17,15 e 17 reais, que é a base dessa consolidação aqui. Um torcedor que o papel chegue lá para oferecer um bom repique. No intraday, esse foi um dos papéis que gerou a operação hoje. Agora, focando aí nas poucas oportunidades de day trade hoje, a gente teve um primeiro movimento, rompendo a linha d'água, poderia ter dado compra, não aconteceu, houve o primeiro rompimento para baixo, gerando uma venda, o papel demorou para fluir, mas chegou a fluir alguma coisa. Quem também chamou a atenção foi Magazine Luiza. Eu venho acompanhando o papel para vendas. A gente teve o rompimento do primeiro movimento, com volume ok. O papel não fluiu e fechou próximo do 0 a 0 aqui. O stop teria sido ajustado para cima dessa máxima, mas ele não foi acionado. Agora eu já desistiria de Magazine Luiza. Tá chato esse papel. Vários pregões ameaçando uma oportunidade e não vai. MDA3. A gente falou do rompimento de MDA3, o rompimento primário, né, um pouco afastado da média móvel de 20 períodos, gerando um pouco de risco maior. Deu sequência no movimento de queda, no intraday rompeu um primeiro movimento, esse primeiro movimento também não fluiu, o papel fechou praticamente no 0 a 0. O stop dessa operação pela média móvel de 9 teria sido ajustado para cima dessa máxima aqui, né, não foi acionado. Então esse trade não fluiu. Itaúsa já falamos, Cial já falamos, então apenas resta BRML, que ofereceu um rompimento de linha d'água legal, o papel conseguiu fluir 2,3%, esse movimento conseguiu cumprir a volatilidade histórica aí de 1,9%, e o movimento foi até encerrado com Twin Towers, dava para operar até na venda aqui, uma posição menor idealmente, mas dava para operar. Então foi isso que a gente teve de mais interessante no pregão de hoje, pessoal. Eu me despeço por aqui, agradeço a audiência de vocês. Até amanhã.